Nada é mal no começo, né? Há quem diga que Senhor dos Anéis é a maior e mais complexa obra já escrita de fantasia de todos os tempos. Eu também gosto de pensar dessa forma, mas eu não gosto de pensá-la de maneira extremamente complexa, porque, por essência, Tolkien nos deu um mundo que fala sobre o bem e o mal. Um mundo que fala como essas forças antagônicas, por vezes, se mistura e se confunde, a ponto de que, quando a gente está de fora, não dá mais pra entender o que é necessariamente o mal, o que é necessariamente o bem. E aí ele vai e personifica pra ficar bem claro. Nada é mal no começo, né? Como diz a abertura do episódio. Mas o que é o mal se não qualquer coisa fruto de obsessão imparável, invencível? O que é o mal se não o exagero? O que é o mal se não o chamado da aventura para aquele que se denomina o bem? Pois bem, vou falar agora sobre o primeiro episódio de Anéis de Poder, a nova série da Amazon baseada em apêndices e em textos inacabados do Tolkien, escritor de Os Seus Anéis e também, obviamente, um dos maiores escritores de todos os tempos. Explicando rapidinho, tá? Esse vídeo é lançado logo após o episódio e foca-se em entender a proposta mais cinematográfica, por assim dizer. É entender o roteiro, os temas, as discussões e por aí vai. 1 ou 2 dias depois do lançamento desse, eu lanço um outro vídeo chamado Em Detalhes, que aí sim vai contemplar mais o universo, easter eggs, etc. É um em detalhes, né? Eu me aprofundo aí sim no universo e nas referências. Fique atento ou fique atenta que aqui na descrição terá o link tão logo que eu publicar. Dito isso, por favor, se inscreve no canal, deixa um like e ativa a notificação para você não perder nada. E vamos lá falar desse primeiro episódio em um vídeo lotado de spoilers. Fique por sua conta e risco. Galadriel nos é apresentada logo de cara. A série tá dizendo que, se houver um protagonismo aqui, ele vai surgir dessa personagem. E é de fato o que acontece. É ela quem traz a primeira grande discussão sobre o que é o mal e o que é o bem. Eu sempre vi a Galadriel, principalmente nos livros, né, mais do que no filme, inclusive, como um ser que ela andou por tantos caminhos, ela andou tão próxima desses dois pontos que, muitas vezes, dá pra confundi-la, dá pra colocá-la em parte de um espectro e em parte de outro espectro. Ela constrói um barquinho de papel, nesse primeiro contato que temos, o que demonstra a sua inventividade. E aí coloca-o na água, demonstrando a sua objetividade. E depois vê a sua criação sendo massacrada com pedradas e aí ela surta. E aí ataca ferozmente, mostrando a sua tempestividade. Talvez a característica que mais vai dominá-la, pelo menos aqui nessa série. Em uma cena apenas, temos praticamente o resumo de uma das 3 personagens principais. E esses 3 pontos irão sendo destilados ao longo do episódio, inclusive para com outros personagens também. A inventividade é mostrada sempre que ela tenta enfrentar situações de frente. Ao mesmo tempo que é uma guerreira e turrona, ela é leve, é graciosa, ela carrega consigo as características mais básicas do seu povo, né, dos elfos, essa leveza, essa elegância. A objetividade vem da forma como ela abraça a sua missão e abraça o seu propósito. Ao ver o irmão absorto por combater o mal, e aqui um mal personificado, é bom dizer, transferiu para si essa missão sem nenhum pestanejo, assim. É propósito puro e simples. Ela viu aquilo dali e disse: cara, isso agora é meu. Ela tem empatia nessa decisão, mas também tem um senso muito grande de justiça, mas também de se fazer representar através da vida que foi levada de um ente querido seu. O que é bom, e por isso o episódio abre com ela, porque daqui a gente vai ter o start, o setup inicial, né? O argumento para essa história começar a acontecer. E veja só, Galadriel e sua missão já vem acalmar aqueles que, por algum motivo, sentem medo da complexidade da obra do Tolkien. Na real, todo o universo aqui é muito importante, mas muito importante mesmo. Não tô tirando esse peso. Só que as histórias que estão contidas nele são puras aventuras de bem versus mal, aventura e fantasia, né? Nada mais do que isso. Todo tempo as coisas estão se voltando para esses dois chamados, da aventura e da fantasia. Galadriel nos guia inicialmente, mas outros personagens também pegam na nossa mão. E isto entendido, qualquer pessoa está pronta para mergulhar nessa história. O resto é contexto, o resto é beleza. E beleza esse episódio tem demais. Depois que fala com Finrod e recebe o seu segredo,
É um segredo que nos vai ser entregue mais à frente, mas é um segredo que define a sua principal decisão, ou seja, se ela olhar para baixo, provavelmente vai encontrar esse mal que ela quer fugir, mas também ela vai encontrar os sentimentos mais íntimos. Então é mais ou menos isso que, do ponto de vista dela, define o que é uma pedra que afunda um barco ou o que é um barco que teoricamente avança, né? Vai pra frente. Não à toa que quando ela toma a decisão dela, ela começa a afundar, ela tá nadando, porque ela tá lutando contra o afundar. Mas tão logo, ela também encontra um barco. A Amazon, cara, ela não tá de brincadeira. A lente abre depois dessa conversa e mostra, assim, uma grandeza absurda. A direção do Jay Bayona abusa muito das tomadas aéreas. O cara é muito bom, inclusive, de efeitos práticos. É só ver o filme 7 minutos pra meia-noite, um negócio desse assim, que inclusive tem crítica aqui no canal. E aí as locações reais dão uma textura cinematográfica e as lentes não precisam fugir de nada, né? Elas ditam o tempo inteiro que essa série ela pode ser tranquilamente confundida com um filme, com uma mega produção no cinema. É outro padrão de TV, é outro, assim, é um nível absurdo que foi mostrado aqui e obviamente fruto de um trabalho feito com muito tempo e muito cuidado, né? Então é bom entender como que isso vai acontecer um pouco mais pro futuro desse projeto. Se lá em Senhor dos Anéis nós recebemos um resumo da Segunda Era, já que a gente está agora nessa Segunda Era, a gente recebe um resumo da Primeira Era. Daí vem a simplicidade da história. Sauron é apresentado como a herança do poder maléfico deixado por Morgoth, e por isso as guerras continuarão, mesmo após os finalmente da Primeira Era. Não é muito diferente da nossa realidade, cara. Toda guerra parece gerar uma outra guerra, porém, a princípio, uma guerra etérea, ou como muita gente fala, uma guerra fria, sem que haja, pelo menos inicialmente, a personificação da ameaça ou a materialização desse treco aí, desse mal, quer que seja. O primeiro episódio discute bastante essa temática, esse lance da materialização, o que tá no imaginário e o que de fato é um problema, do tipo, precisamos bater de frente. Porque ao mesmo tempo que essas ameaças existem, né, ao não serem muito palpáveis, há quem duvide ou há quem acredite demais, a questão da fé. Para nós, espectadores, nós somos privilegiados, porque a gente vê muito mais do que a maioria dentro desse cenário aqui vê. Nós vemos os chamados meandros, vemos a espada, vemos a figura maléfica em si, a gente vê o próprio Sauron, né? A gente vê o panorama desse cenário. A gente viaja pelo mapa e, como privilegiados dessa história, cabe a nós entender como as linhas narrativas podem ou não se juntar, que é o que acontece aqui ao final desse episódio. É um chamado por engajamento, coisa que Senhor dos Anéis fez muito bem logo no começo da trilogia e que Anéis de Poder começa a fazer, acredito que também muito interessante aqui, de um modo muito interessante aqui nesse primeiro episódio. Você pode até não gostar de um ou de outro, mas, cara, se você não gostar de tudo, então você realmente é a exceção da exceção da exceção. Galadriel empilha os capacetes dos mortos. Mortos que são seu povo, sua espécie, sua essência, sua cultura. Tolkien, ele preza demais para falar sobre raças, né? Porque ele mostra como cultura é algo forte, principalmente quando se relaciona ao propósito do indivíduo. Você só é um indivíduo se você pertencer a uma nação. Olha que antagônico isso. É a sua identificação com algo maior que te faz um indivíduo mais pujante, mais forte, com vontade de avançar, com vontade de ir além, com vontade de, como se fosse um barquinho de papel, de navegar um rio, o curso de um rio, né? É muitas vezes, por conta dessa cultura, eu diria até que por conta dela e para ela, que as grandes batalhas são criadas, são traçadas. E não é diferente aqui com a Galadriel. Por mais que venha decidir lutar a partir de uma história íntima, a missão que o seu irmão tinha, ela naquele momento também representa todos os seus e todos aqueles capacetes que foram arruinados em batalha. E assim a aventura começa. A gente sai dos vales, sai dos rios e vamos lá pro gelo, pro frio, pra dor, né? É fácil sentir que as coisas ali estão insalubres. A obsessão da nossa protagonista nos leva a lugares maravilhosos de serem vistos em tela, mas também difíceis de serem tragados, né? Nos leva para situações sombrias, escuras, mostrando ruína e também mostrando a tradicional falta de luz que o mal carrega consigo. E aí o conflito que vem inicialmente é para com os seus, ou seja, aqueles que não aguentam mais seguir aquela jornada afinal. Que jornada é essa? É uma jornada pessoal dela? Ou é uma jornada dos elfos? Uma jornada para proteger suas terras, proteger o seu povo? É muito difícil se conectar com o líder que tem um propósito íntimo. E mais difícil ainda se conectar, né? Se aproximar do mal quando ele
cada vez mais está se materializando. E aí muitos de nós fugimos perante o medo, né? Fugimos perante as ameaças. A pessoa com medo, mesmo que seja orgulhosa, ela cria motivações contrárias muito facilmente. Que é o que acontece com aquele grupo, né? Nós fomos feitos para fugir do que o medo nos proporciona. Nós somos feitos para fechar os olhos quando a gente está com receio. Nós fomos feitos, infelizmente ou felizmente, para temer, né? Para tirar a mão quando o fogo tá quente demais. E isso vai se conectar lá com a questão dos pés peludos, né? A questão da Nori e dos pés peludos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Indo mais pragmaticamente no episódio, assim como na Sociedade do Anel, depois de começar a duvidar dos seus caminhos, um troll ataca o grupo de aventureiros. Só que lá, esse ataque une o grupo. E aqui, que é um troll maior e mais ameaçador, ele desune esse grupo, né? É esse o problema da tal materialização. Cara, quando você vê o terror, ele ganha peso 2. Os companheiros de Galadriel sabem que quanto mais longe eles forem das suas terras, pior ficará. E mesmo tendo vencido o troll com até certa facilidade, eu diria, pestanejam, recuam, sucumbem. Afinal, esse é o maior aliado do mal etéreo, o mal que não é visto. É essa facilidade que ele tem em causar sentimentos difíceis de descrever, principalmente àqueles que tentam combatê-lo, né? Imagina tentar combater um sentimento ruim. Cara, como é que combate esse sentimento? O que é que você faz? Não dá, né? Você recua, você encrua, como a gente diz aqui no Ceará. Às vezes, por isso, é melhor ver o mal em si. Mas ainda assim pode amedrontar os mais fracos ou aqueles que estão só pela glória do lutar. Que é o exato oposto da ideia da Galadriel, né? E por isso, mais à frente, a gente vai ver ela super relutante em desistir daquilo que ela tá vivendo. Mas vamos lá dar uma pausa nesse protagonismo pra gente ir a outro protagonismo. A gente conhece a Nori, e um personagem maravilhoso, inclusive. E com ela, né, ela traz aí os tais pés peludos, que é uma espécie ancestral dos hobbits. Não são os hobbits, mas também são os hobbits, mas vem antes dos hobbits, bem antes, na real. Eu acho que não dava para abrir mão de falar sobre os pequeninos em uma série que vai tentar demonstrar um grande escopo de aventura. E esse grande escopo de aventura no que o Tolkien se propõe passa invariavelmente por diferentes raças, espécies, etc. Então, é muito simples. Se você fala de mapa, você precisa visitar as áreas desse mapa, senão é só um artifício frívolo para mostrar a grandeza. A grandeza mesmo acontece quando você mergulha, e por isso que não dava para tirar os pés peludos ou uma raça que parece menor e mais fraca, quer que seja, do que as outras. E aqui a Nori nos convida a entender um povo fortemente ligado à terra, fortemente ligado à natureza, um povo que quase soa como os celtas, né? Como os celtas eram e tudo. É um povo que foge à primeira sensação de perigo e por isso, de certa forma, sobrevivem sempre. Por isso que antes da Terceira Era e do que a gente viu lá nos Seus Anéis, né? Esse povo, obviamente representado pelos hobbits, foi quase irrelevante para toda a grande história da Terra-média. Eu acredito que colocar Nori e colocar também a sua turma desde já na história serve para descansar de temas mais pesados, porque traz um tom mais de comédia, traz uma leveza, bem como também para dar a sensação de que aquele universo é gigante como parece ser. Os pés peludos se escondem quando caçadores aparecem e voltam quando vão embora. Tipo de quem sabe sobreviver sem lutar. Porém, um grande conflito já surge daí. Por que aqueles caçadores estão indo cada vez mais para aquelas terras, já que eles nunca vão? O que está acontecendo? E isso vai se conectar quando a gente é apresentado ao Arondir, né? O elfo selvagem que, assim como Galadriel, parece pressentir que algo estranho está acontecendo. Há um certo clima de suspense no episódio, um suspense que interliga então a Galadriel, a Nori e o Arondir. Por consequência, conecta todos os núcleos. Não é à toa que, quando o céu é cortado por uma luz, né? Aquela bola de fogo, todos veem. E isso me lembra o filme Kimi no Na wa, um filme que vende a ideia de que o céu é o mesmo para todos, mesmo que a gente esteja bem distante, mesmo que a gente esteja anos-luz. Ideia é essa que vai voltar aqui na série, lá no segundo episódio. Então eu vou guardar esse lance aí um pouco mais pra frente. Talvez tenha sido minha primeira impressão, mas eu não gostei da relação da Bronwyn com o Arondir. A falta de química, acho que pode ser sim natural pelo distanciamento das raças e por isso esteticamente planejado pela direção, mas a princípio me parece forçado. São atuações díspares que vendem essa ideia de serem bem diferentes, mas que também carecem um pouco mais de contexto. E como eu não sei se haverá esse contexto, acho que o tempo é que vai fazer essas
né, essa sensação mudar. E aí, falando especificamente do Arondir, eu também não gosto muito, porque ele não tem um chamado para a missão tão forte quanto é o chamado da missão da Nori e menos ainda como é, né, o chamado da missão da Galadriel. A Galadriel, ela mergulha na missão. A Nori, ela tem a missão jogada aos seus pés. Arondir, beleza, ele até vai ali tudo, mas ainda é muito uma questão do herói puro e simples, né? Ainda é o ímpeto do guerreiro de enfrentar as coisas. E eu acho que quando a gente fala de encarar esse personagem como um protagonista que precisa ir além disso, ou seja, ir além do óbvio, até então o que foi mostrado dele é muito pouco. Ainda nesse núcleo, e indo no lance da espada que o filho da Bronwyn encontrou, é bom notar como essa é uma das várias histórias que estão acontecendo naquele mundo, e se parece conveniente ele encontrar a espada é porque essa foi a história escolhida para nos ser contada. Existem outros Arondir, existem outras Bronwyn, e existem outros garotos que, por sua vez, não encontraram espada alguma. Enfim, eu só queria falar isso para organizar bem as percepções de vocês com relação ao porquê que essa história está acontecendo. Essa história está acontecendo porque a gente está assistindo exatamente essas coincidências e essas conveniências acontecerem. Elrond nos é apresentado com toda a sua pompa, né? Toda a pompa que o personagem merece. A relação dele com Galadriel parece daquelas relações que guardam uma história a mais, né? Uma história que a gente ainda não viu. De certa forma, Elrond traz um tema mais político, enquanto que sua amiga traz mais ação, mais combate, mais aventura. Não temos aqui muitos castelos, intrigas palacianas ou coisa parecida, porque o Tolkien, ele sempre promete a lente a partir da Terra-média, não a partir de locais fechados, né? Então, aqui trata-se de uma história expansiva, em vez de ser uma história de conchavos ou segredos demais. Só que existem. E nesse caso, quem nos põe nesse estilo narrativo é o Elrond, explicando por quê. Mais à frente, ele sempre flertou com a aventura e com o receio de aceitar essa aventura. Elrond, ele é, do meu ponto de vista, assim, o resultado de duas forças, no mínimo. Ele tem a cautela ou a prudência e, ao mesmo tempo, tem o ímpeto de avançar, o ímpeto de lutar. Os papos que ele tem com a Galadriel não são tão diferentes dos papos que ele tem com a filha dele lá na trilogia original, a Arwen. São papos de buscar ser comedido, mas, ao mesmo tempo, saber que não é aquele o caminho que deve ser traçado. E esse, pra mim, é um Elrond perfeito. Esse era um meio hipócrita, mas ao mesmo tempo super bacana, um personagem bom, personagem aberto, né? Ele é o mix constante de prudência, política e ímpeto, talvez. Eu gosto bastante. E o episódio termina com os três chamados para ação de maneira independente, mas que, mesmo independentes e distantes, unem as linhas narrativas aqui colocadas. Galadriel está em vias de entrar em Valinor e sofre para se desfazer da sua adaga. A adaga que representa a sua missão e representa também o seu irmão. Enquanto isso, os outros guerreiros, e agora não mais guerreiros, cantam e aceitam aquela jornada, aquela glória, né? Foco no olhar dela de contrariada, uma contrariação que vem desde quando lhe foi ordenada a teórica honra de deixar de ser uma guerreira depois de ter lutado demais, né, cara? Como ela até fala isso com Elrond, né? Cara, como é que eu vou parar de ser guerreira? Esse é o lance que eu sei fazer. Como que você tira as pessoas do seu propósito? Mas... enfim, né? E o Gil-galad, ele faz isso porque ele tem medo de que o bem exagerado da Galadriel justamente mantenha o mal aceso na cabeça das pessoas. E aí isso fecha lá com o começo do episódio, né? Nessa cena dela com o todo-poderoso Gil-galad, parece que a qualquer momento ela vai explodir, mas ela se recolhe às amarras de não ser uma rebelde, ou seja, abraçando a dica ali do seu amigo, né? Mas a rebeldia vem no último suspiro, quando ela não se acovarda da sua missão. Afinal, diferente daqueles que estavam sim indo para sua glória e bastava para eles, ela estava numa missão escolhida e não numa missão imposta. E isso é o maior dos propósitos que podemos ter em vida. Aquilo pelo qual escolhemos lutar é muito maior do que aquilo que nos é imposto lutar. A bola de fogo passa no céu e interliga todas as histórias, propriamente diz. Ela é o fio perfeito dessa ligação. Arondir vê, logo depois de ter pego a sua jornada para investigar o que está trazendo males para os animais. Os Ents veem também, em um flerte rápido ali
pra mostrar os entes, né? Pra mostrar que, olha, eles estão aqui nesse universo. Nori, por sua vez, recebe essa missão a seus pés, como eu disse, né? Recebe literalmente nos seus pés, os pés peludos, o chamado pra ação, e ela não titubeia, porque ela é diferente do que se propõe o seu povo. E o episódio termina juntando as histórias, mas ainda também sem juntá-las de fato. O episódio termina com o clima de que a Terra-média vai, mais uma vez, passar por períodos no mínimo complexos. Enquanto Galadriel pula na água e se põe de volta no seu dever, Gil-galad recebe o presságio do mal, e lá nos pés peludos, um ser estranho traz fogo e confusão para um local teoricamente de paz. Todas as histórias agora são uma só. Todo mal não é mal no começo, e por isso ainda a gente não o viu de fato, mas a gente começou a ver os flertes. E é como eu disse, se o mal não é mal no começo, de onde é que ele surge? Talvez do bem. Então, muito vem desse tema, eu acredito demais nesse tema, e como o Tolkien gosta de tratar isso, creio que aqui também vão tratar bastante disso. Por hora é isso, tá? Junto com esse vídeo já sairá o vídeo do segundo episódio também, tá aqui na descrição. Eu resolvi dividir só pra organizar mais as coisas, e aí eu te vejo lá nesse segundo vídeo. A cada episódio eu volto na manhã seguinte com um vídeo de análise e outro vídeo de em detalhes, né? Então a cada episódio são no mínimo 2 vídeos. E também vou trazendo vídeos ao longo da semana, aprofundando no universo com muita calma, para que você não se assuste, tá? Então eu te espero também te ver em todos esses outros vídeos. No mais, um forte abraço em vocês, até a próxima. E, gente, voltamos pra Terra-média, cara. Sorria, aproveite. Forte abraço e tchau.